Estima-se que cerca de 1 a cada 20 jovens e crianças no mundo inteiro tenha o transtorno do déficit de atenção e também hiperatividade. No Brasil, quase 8% dos brasileiros entre 6 e 17 anos têm o distúrbio. E embora os sintomas do TDAH, como é conhecido, como é mais conhecido esse transtorno, né, esse distúrbio, e embora esses sintomas eles apareçam logo ali na infância, muita gente chega à vida adulta sem o diagnóstico e sofre as consequências de longos anos sem um tratamento adequado. Por isso, quanto antes esses sintomas forem identificados, melhor. Sobre esse tema, eu vou conversar a partir de agora com a terapeuta ocupacional Lígia Carvalho. Lígia, muito bom dia. Bem-vinda à Edição Manhã. Bom dia, tudo bem? Vamos lá, vamos falar desse assunto super importante que é o TDAH. Perfeito. Lígia, vamos começar então definindo aqui, explicando para as pessoas quais são as causas. Existem causas específicas quando a gente fala em TDAH? Olha, ainda existem muitos estudos a respeito do TDAH, né? A causa, atualmente, que tem mais estudado, é uma causa genética, né? Uma causa, vamos dizer assim, hereditária, e que ocorre em decorrência das alterações dos neurotransmissores, tá? Quais seriam esses neurotransmissores? É a dopamina e a noradrenalina, tá? Então, existe um mau estabelecimento nas conexões entre esses neurônios, principalmente na região frontal do cérebro, tá? Então, hoje se explica muito mais pela questão da hereditariedade mesmo e de um fator genético bastante importante. Tá? Mas ele não tem, ele pode acometer, como né, você já colocou, de 3 a 5, 6% das crianças aí do mundo todo, né? Então, a proporção é essa mesmo, a recorrência do TDAH, né? Então, como o próprio nome já diz, é um transtorno de um déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, esse é um transtorno no neurodesenvolvimento da criança e que ele pode começar no início da infância, né, os pais já começam a perceber que a criança tem um comportamento mais agitado, ou não só agitado, ou também uma questão de ter um fator atencional, né, menor, chama a criança, é como se a criança não escutasse, não responde, mas ela tem um início aí, ela pode perdurar até a vida adulta. Interessante você falar a respeito desses sintomas, desses sinais, né, para a gente ser mais específica. E a minha pergunta para você é exatamente essa agora. Esses sinais, até para que os pais possam ficar alertas ali em casa, né? Eles podem variar de acordo com a idade dessa criança, ou seja... Desculpa, eu não estou te escutando o suficiente, se você Você tá com o consegue me som um ouvir pouco agora, baixo, Lígia? desculpa. Consegue me Agora ouvir? sim. Perfeito. A minha Desculpa. pergunta, imagina, a minha pergunta para você é em relação a esses sinais que você pontuou. Esses sinais, eles podem variar de acordo com a idade dessa criança? Por exemplo, um bebê apresenta alguns sinais, uma criança maiorzinha de 3, 4 anos apresenta outros sinais. Existe essa diferença? Existe essa diferença de acordo com cada etapa do desenvolvimento, né? Então, por exemplo, a criança menor, que os pais já vão começar a perceber que tem alguma questão aí do comportamento, de uma agitação, no brincar, por exemplo, né? Nas atividades da vida diária, já com 3 aninhos, 4 anos, os pais já começam a perceber. Na medida que a criança vai, né, crescendo e vai aumentando aí de idade, vai entrando também na fase, por exemplo, escolar, nas atividades escolares, aí sim você pode ter mais nítido isso, né? Porque a criança vai ter tanto problemas de déficit de atenção, né? Que isso é o TDAH, que você pode ter um transtorno do déficit de atenção, ou um transtorno de hiperatividade e impulsividade, ou você ter as duas condições na mesma criança, tá? Então, essas dificuldades, quando vai chegando na fase escolar, a criança começa a ter muita dificuldade na aprendizagem, de se manter atenta dentro da sala de aula,
né? O professor vai ter que chamar muito atenção, é uma criança que normalmente não para na cadeira, né? Ela perde algumas informações que são dadas aí no comando, tá? E isso ele pode ir se aumentando e aparecer com bastante questões aí em relação a essa fase do desenvolvimento. E ela pode sim se arrastar quando não tratada, já desde um momento mais precoce, na fase da adolescência, né? Que daí na adolescência começa a aparecer muitas questões sociais, porque é um adolescente que ele vai ter muita dificuldade nos grupos sociais. Né? E a pesquisa diz também que assim que 50%, né, dessas crianças que já foram diagnosticadas com TDAH, 50% pode continuar aí na vida adulta. E aí, na vida adulta, também o comprometimento vai ser mais relacionado às questões de trabalho, principalmente. Então, de acordo com cada etapa do desenvolvimento, as condições, né, do brincar, escolar, atividade da vida diária, atividades sociais e de trabalho, fatalmente vão ser acometidas quando não se faz um tratamento adequado em fases aí mais precoces do desenvolvimento. E é interessante você trazer tantos sinais, porque, como eu falei no início, antes da gente começar a nossa conversa, quanto antes esse diagnóstico ocorrer, melhor, né? Porque muitas pessoas chegam nessa fase adulta, e isso justifica para você que está em casa, essas imagens de adultos aí que você está acompanhando e de artistas que descobriram o TDAH na fase adulta. A gente tem a imagem aí do Fiuk, também do Jim Carrey, tem a Silvana também Alves, que é conhecida como a tiazinha, que inclusive trouxe luz a esse assunto esse ano também, quando ela entendeu e foi diagnosticada com o transtorno, e ela mesma, ou esses artistas falam, como trouxe clareza e como eles conseguiram compreender tantas coisas que não eram compreendidas ao longo da vida. Então, observar esses sinais ainda na infância ajuda bastante também a esses adultos viverem melhor, né, Lígia? Sim, extremamente importante, porque o tratamento ainda você tem assim, tanto para exames, né? O exame clínico, você não faz um exame específico para detectar se a criança tem o TDAH ou não, né? É um conjunto de avaliações que são feitas, né? Pelo médico, pelo terapeuta ocupacional, pelo psicólogo, e esse conjunto, aí também a fonoaudiologia muitas vezes também participa dessa avaliação, que vai detectar, né, pelos comportamentos que a criança apresenta, se trata-se de um caso de TDAH ou não. E o tratamento, ele pode ser através de uma intervenção dessas terapias, como também o médico, ou o neurologista, ou o próprio psiquiatra, ou até o próprio pediatra, que já vai identificar essa dificuldade, em muitos casos é necessário entrar com uma medicação, né? E uma medicação, quando ela é bem indicada, o horário, dose que a criança tem que tomar, o desempenho dela nas atividades da vida diária, escolar, nas atividades sociais, vai melhorar imensamente, até para nós terapeutas, né? Porque muitas vezes a criança tão agitada, ou, né, tem muito, ou se movimenta muito, ou também a mesma condição aí no déficit de atenção, a criança tem muita dificuldade de focar a atenção, de se concentrar em alguma atividade que ela tem que fazer, que às vezes os próprios recursos que nós temos na terapia não dá condição para essa criança aproveitar melhor o tratamento se ela não tiver medicada. E é isso, como você falou, e isso se arrasta muito para a vida adulta, porque é óbvio que a gente pensa, cada um vai fazer uma escolha profissional, e com aquilo que se identifica, né, que gosta, ou que vai, ao longo da vida, vai fazendo essas escolhas. Então, geralmente, essas pessoas que têm essa condição, em geral, vão escolher também profissões que se adequem a esse comportamento, essa maneira de ser, né? O mais importante, eu acredito que é assim, que os pais entendam que isso é uma dificuldade, é um transtorno.
Então, o que muitas vezes, não, é porque ele é muito preguiçoso, ou porque ele é muito ativo demais, é uma criança muito agitada, não para, isso é um traço da personalidade, e não é Investiga, bem né, assim. Lígia? Oi? Investiga, né? Começou a perceber isso? Tenta entender por que essa criança é muito agitada ou preguiçosa, que entre muitas aspas aqui, é o que você falou, são sinais importantes para dar uma qualidade de vida melhor para essa criança, para esse adolescente, para esse futuro adulto. Então, muito legal você ter pontuado todos esses sinais para que os pais possam realmente ficar atentos. Desculpa, querida, eu não estou escutando. Novamente, se você puder falar um pouquinho mais alto, eu não Falo estou te sim, eu tô escutando. falando da... Você me ouve agora? Agora Melhorou? melhorou, Melhorou? desculpa. Ok. Estava falando para você como é importante observar todos esses sinais para dar uma qualidade de vida maior e melhor para essa criança que daqui a pouquinho já vai ser um adulto também, né? Existe uma informação, Lígia, eu queria que você me confirmasse ou não, de que a prevalência desse transtorno é maior entre os meninos. Isso confirma? E há uma razão para isso? Olha, o que se confirma é, sim, de fato, para essa condição da hiperatividade, isso normalmente acomete mais os meninos, tá? Agora, em relação ao déficit de atenção, e não quer dizer que os meninos não tenham só hiperatividade e não tenham déficit de atenção, tá? A evidência aparece muito mais no menino para a questão da hiperatividade e nas meninas mais em relação ao déficit de atenção. Agora, é uma condição que acomete tanto meninos e meninas. Agora, a hiperatividade, essa questão que é uma criança muito agitada, que a gente fala assim, aquela criança que é ligada no 220, né? Que tem um excesso de movimento, não para na cadeira, que esse é característico da hiperatividade, esse quadro está muito relacionado aos meninos. Em geral, acomete uma porcentagem muito maior em relação aos meninos. Isso não tem muita, assim, né, muita comprovação. O que a gente sabe que é muito difícil, né, você não ter um pai ou uma mãe, isso já vir de um histórico familiar e que se repete aí nessa criança esse tipo de comportamento. Então, é interessante que, assim, as crianças precisam realmente ser cuidadas, tratadas, compreendidas mais que tudo, porque são crianças que acabam, como consequência, tendo muitas condições sociais, do convívio, do brincar com outras crianças, e elas acabam, naturalmente, de certa forma, sendo excluídas. Né? Então, existe realmente um bullying, né, para essas crianças, porque conviver com essa criança com essa condição não é uma condição muito simples, né? Porque é uma criança muito agitada, ela atrapalha a brincadeira das outras crianças, e não é também uma questão que essa criança tem um problema cognitivo. Ela tem condição totalmente, tanto é que a gente está vendo adultos brilhantes, né? Em todas as áreas, do esporte, Sim. na TV, artista, né? Grandes pessoas aí que acabaram conseguindo se desenvolver, mas a gente tem que prestar muito atenção, porque não é assim sempre que acontece, né? Então, são crianças que têm uma condição cognitiva para aprender, estudar, para fazer várias coisas na vida. Mas as questões comportamentais, sociais, a questão da organização, da rotina, isso tudo vai ter um impacto bastante importante no dia a dia. Então, precisa realmente de um cuidado, de ter um profissional da área da saúde, tanto uma boa equipe, um médico para fazer um bom diagnóstico, medicar quando necessário e fazer o tratamento adequado para que minimize esses sintomas, essas dificuldades, e para que essas pessoas consigam realmente ter uma vida, né, uma qualidade de vida mais condizente com aquilo que a gente espera ao longo do desenvolvimento humano, né? Que não é só na infância, mas na adolescência e também na vida adulta. Perfeito, Lígia. Muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos a respeito desse transtorno e sobre a importância dos pais, dos responsáveis, dos professores estarem atentos a esses sinais, porque eles fazem toda a diferença nesse diagnóstico. Muito obrigada, viu?
Obrigada aí pela sua disponibilidade, um ótimo dia para você. Tá, às ordens, eu agradeço a vocês, tá? Tudo de bom aí, um bom Natal, um bom Ano Novo para todos. Para você também, ótimo Natal e feliz Ano Novo. Começamos então com a Lígia Carvalho, ela que é terapeuta ocupacional sobre TDAH. Muitas informações para nos ajudar a identificar, né, esse transtorno aí à nossa volta na nossa vida. Então, muito obrigada, Lígia, pelas informações.